O gato lê. Diva, narrado por ela mesma. Texto baseado no romance Diva, de José de Alencar, por Maria Cristina Rabelo de Moraes. Capítulo 17. Por fim, numa certa manhã, resolvi acordar bem cedo e descer até o mato em busca de inspiração. O dia estava extremamente quieto. Nenhuma folha se mexia. Os passarinhos não cantavam. Era como se a natureza estivesse virando as costas para mim, ignorando-me. Só havia 2 meses de minha última visita. No entanto, parecia que transcorrera uma vida. Sem nada para tratar, decidi procurar pela borboleta e ver o que fora feito dela. Fui até o rincão onde a avistara, mas não estava lá. Então, busquei pela flor, porém esta também não existia mais. Até mesmo o espinheiro já não passava de um galho seco. Naquele instante, um raio de sol conseguiu penetrar a vegetação. O vento sacudiu as folhas, um passarinho cantou e eu não decifrei o significado de tudo aquilo. Sem nenhuma resposta, perambulei mais um pouco por ali. Eu nunca consegui entender o porquê de me sentir tão bem em estar no mato. Eu era só uma menina. Foi o olhar do Amaral que me avisou que eu mudara. Naquela mesma tarde, quando ele chegou, sentamo-nos no quintal a conversar. Eu ainda não identificara o que ocorrera comigo. Por isso, fui falando do passado, recordando de leve as fases por que passara nosso amor. Era nossa história íntima, o romance de nossa alma, que esboçava. Quando acabei minha narrativa, eu continuava achando nossa vida sem propósito, sem justificativa. Era só uma vida, como a da borboleta. Está satisfeito? Não foi obedecido cegamente? Eu lhe perguntei buscando finalidade. Oh, Mila, obedecido não. Não me atrevi a pedir tanto. É uma graça que me concedeu. Eu recebi de joelhos. Ah! Eu exclamei com uma expressão de indefinível tédio. Primeiro, eu fora acusada pelas declarações de amor feitas pelos meus pretendentes. Agora, toda a pressão que Augusto exercera sobre mim não contava. Tudo não passava de uma graça oferecida por minha pessoa. Essa era uma nova faceta da diva. A deusa é sempre responsabilizada por tudo. Neste momento, veio ao nosso encontro meu irmão Geraldo. Ele cumprimentou o amigo e foi direto ao assunto que o trouxera. Diz-me uma coisa, Amaral. Por que razão proibiste a Mila de sair de casa? Ora, Geraldo, o doutor respondeu, encolhendo-se embaraçado. Nunca hás de ter juízo. Foi ela quem me disse. Compreendi que meu irmão viera reclamar à sua diva que Augusto descia lentamente do pedestal. A casa, o bom andamento da vida em família, dependiam de que a deusa estivesse em seu devido lugar. Geraldo não pensara a esse respeito. Ele simplesmente sentia, como sentira o cão deitado ao meu lado, que desistira de brincar. Dona Emília? Amaral exclamou, tentando desaparecer do banco de tanta vergonha. Na verdade, ele nunca me ordenara nada. Então, quem ordenara? Quem? E tu acreditaste? Eu respondi com soberana tranquilidade. A deusa voltaria a ocupar sua posição. Mais confiante, Geraldo virou as costas e foi embora. Eu olhei se afastar. Logo ele tomaria o lugar de nosso pai. Como nosso pai, ele não avaliaria muito suas responsabilidades. Agiria quase como por instinto, como naquela mesma ocasião. Seu instinto ordenava-lhe que deveria manter a ordem na família, e ele abandonara sua habitual pachorra para cumprir com sua obrigação. Meu irmão estava certo. Eu também tinha um dever para cumprir na constelação familiar. Amaral examinava o bico das botas sem coragem para encarar-me.
ele sabia que seu sonho de sim à moça havia acabado. Pensando bem, não havia muito o que lastimar. As coisas não andavam exatamente como em um sonho. Na tarde seguinte, quando Augusto chegou, encontrou-me na sala pronta para sair, com a carruagem aguardando à porta. Enfiei as luvas, como se tivesse me aprontado para partir naquele instante e só estivesse esperando por tia Leocádia. Na verdade, esperava por ele. Não iria partir sem lhe dizer adeus. Vai partir? Perguntou-me aflito. Não vê? Respondi correndo os olhos pelo meu trajo. Volta cedo? Ele me perguntou para se certificar por quantas andava o seu direito de posse. Não. Respondi com áspera determinação. Depois, dissimulando nossos desentendimentos, completei mais branda. Vamos ao teatro. Na verdade, eu estava louca para visitar a tarde de autógrafo do Álvares. Soube que o poeta pretendia acumular algum dinheiro vendendo o livro com as poesias que dedicara à minha pessoa. Seu amor finalmente rendia-lhe alguns contos de réis, mesmo que não tenha conseguido meu dote propriamente dito. Ah, tinha-me prometido não, mais habituado já a vê-la longe do mundo, bonita e risonha só para mim. Bonita e risonha só para ele? Que maravilhosa descrição do sonho, pensei. É verdade, mas os hábitos sempre continuados ao final trazem a monotonia. Eu acabara de denominar assim a moça de hábito continuado. Que excelente definição! Porque nunca me ocorrera essa ideia antes? Desta forma, explicando-lhe que a monotonia terminara com a existência da sinhá moça, dei por encerrada essa fase do nosso relacionamento. Terminei de calçar as luvas e me dirigi para a carruagem. Neste momento, seus lindos olhos verdes se transfiguraram pelo romantismo. Eu nunca havia dito que seus olhos eram verdes, não é verdade? Até então só dissera que se transfiguravam pelo romantismo. Augusto correu atrás de mim e, pendurando-se à porta da carruagem que eu acabara de fechar, declarou: Mila, não sei que tristeza profunda me causa esta sua ida ao teatro. É uma esquisitice minha. Eu concordei com a cabeça, que era uma esquisitice dele, e depois ordenei ao cocheiro que desse a partida. Que coisa mais simples do que ir ao teatro? Ele insistiu. Não era tão simples assim, considerei. Significava que ele terminara de perder sua posse. Mas não compreendo esse temor, continuou. Assim como meu irmão, ele também não compreendia. Ele não entendia nada do que estava passando, só se limitava a sentir. Eu lhe suplico, disse-me começando a correr para acompanhar o andar do cavalo. Antes de partir, dê-me coragem. Diga-me essa palavra que eu espero há tanto tempo. Tenho muita pressa de ouvir essa palavra, gritei-lhe contra o vento. Há de querer também um juramento solene que firme seus direitos. Poderá então impor-me sua vontade? E que remédio terei eu se não sujeitar-me? Mas ainda é cedo. Espere, meu senhor. Recostei-me no assento, encerrando o assunto. Ele largou a porta da carruagem, não suportando mais o trote do cavalo. O vento ainda me trouxe o seu grito enraivecido. Basta, senhora! É impossível, eu murmurei. Quando ordenei ao cocheiro que mudasse o trajeto e se dirigisse à sala de cultura, tia Leocádia protestou que chegaríamos atrasadas para o início da peça. Contudo, eu sabia que teríamos tempo suficiente para a tarde de autógrafos e o espetáculo. Na recente iniciação de minha tia à sociedade, ainda não fora incluída uma tarde de autógrafos. Ela não tinha nem ideia do que se tratava. Contudo, após os últimos 2 meses de isolamento, ela se encontrava aflita por rever as antigas companheiras. Assim que entramos no recinto, Álvares ficou contrariado quando me viu. Eu não sei se ele estava brabo comigo
por causa de seu amor não correspondido, ou se simplesmente se envergonhava de estar ganhando notoriedade usando meu nome. Sua reação foi de ignorar totalmente minha presença, virando-me as costas. A seu exemplo, os outros participantes também demonstraram hostilidade. A pobre Leocádia não sabia o que estava ocorrendo. Sentiu-se envergonhadíssima e se pôs a examinar nossas roupas para ver se achava algo em desabono que pudesse causar tal reação. Em meio a um silêncio pesado, encaminhei-me até a pilha de livros a serem vendidos. Folhei calmamente um deles, detendo-me em poemas dedicados a mim. Depois larguei o livro sobre a mesa, num gesto que dava a entender que esse não valia a pena ser lido, que esse não valia a pena ser comprado. Não era verdade. Os poemas até que eram bons, mas eu não tinha querido lê-los de graça. Por que iria agora pagar por eles? Voltei-me e saí, seguida por minha tia, que não se encorajava a levantar os olhos. Quando enfim alcançamos a calçada, ela suspirou fundo, erguendo os ombros. "O que foi aquilo?" perguntou. "Aquilo o quê?" respondi, fazendo-me de desentendida. Depois ordenei ao cocheiro que nos levasse ao teatro. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.